Fala, líder de vendas, muito bom dia. No vídeo de hoje eu quero te orientar a tomar cuidado com uma postura que em situações como essa que a gente está vivendo agora, onde está todo mundo literalmente dependendo das ideias das equipes, dependendo muito de ouvir o time, dependendo muito de entender, de engajar todo mundo, esse equívoco pode ser cometido por uma liderança que, às vezes, ela começa a se incomodar com liderados que começam a se destacar. Mas antes de eu falar sobre isso, vamos entender esse cenário agora. Nesse momento, a gente precisa de equipes engajadas. A gente precisa de trabalho em equipe, de troca de ideias, de compartilhamento de ideias. A gente precisa de apoio mútuo. A gente precisa de diálogo. Os clientes, muitas das vezes, estão observando a gente e vendo as nossas ações, observando mesmo à distância o que nós estamos fazendo. E aí, o que acontece? Imagina uma situação, vou criar uma situação aqui só para você entender onde eu quero chegar. Imagina que você tem uma empresa, uma grande rede de lojas, por exemplo, sei lá, uma empresa que tem muitas filiais, né? E aí começam-se as reuniões à distância, por exemplo. De repente você pega lá, os diretores começam a se reunir, né? E aí cada diretoria tem lá seus gerentes, e aí esses gerentes começam a se reunir também online e começam a conversar com seus times. Digamos que um desses gerentes tem lá na equipe dele alguém que está tendo ideias maravilhosas, está dando um incentivo assim, tipo, olha pessoal, pensei nisso hoje, pensei nisso ontem, o que vocês acham de a gente fazer isso? Essa pessoa começou a colocar à disposição do negócio e da empresa as ideias, começou a colocar à disposição do negócio da empresa e da própria liderança dela, apoiar essa liderança dela com ideias que às vezes o próprio líder desconhecia, porque não era engajado, não conversava com as pessoas. E vamos criar uma situação aqui. Imagine que esse líder, esse gerente, começou a levar essas informações lá para a diretoria da empresa. E a diretoria falou, pô, vamos conversar com esse rapaz aí, com essa moça, vamos ouvir. E abriu um canal direto. E aí, digamos que chamou esse liderado aí para participar, por exemplo, de uma reunião online com a diretoria, para entender as ideias dele e ver que se isso faz sentido para a empresa, legal. E esse camarada e essa moça, por exemplo, se destacou tanto que as ideias foram implementadas. Existem gestores diretos da equipe, existem gerentes, coordenador, supervisor, nome aí você quem pode imaginar aí dessa liderança, que às vezes, em função do ego, se incomoda pelo destaque do liderado. E aí que está o equívoco. Por quê? Imagine que se o camarada é do meu time e eu, por exemplo, participei desse processo de contratação, eu gostei das ideias dessa pessoa ou eu gostei da formação dessa pessoa e detalhe, é muito bom, agora eu vou começar a fazer uma tabelinha aqui entre liderar alguém e chefiar alguém. O chefe detesta quando o liderado começa a se destacar. O chefe não gosta. O chefe é aquele cara que tem uma dificuldade de reconhecer no outro aquela virtude. Fala, nossa, cara, olha que bênção que eu tenho aqui no meu time. Não, ele fala, ei, fulano já está começando a querer aparecer. Ih, fulano, tá vendo? Ele está perdendo pro ego dele, o ego dele está cegando ele. Ou seja, essa liderança pode ter até uma boa formação, uma competência técnica absurda, mas o emocional dele não suporta alguém que está se destacando. E eu queria te avisar uma coisa para você que lidera um time. A sua posição já é de destaque. Agora, não tem nada mais maravilhoso, não tem nada mais bacana, não tem nada mais... uma coisa que ajuda muito o time, a empresa, o resultado, é quando você tem uma liderança que reconhece as pessoas que estão se dispondo mais, que estão, buscando mais, que estão fazendo aquela famosa milha a mais. Um líder, quando vê uma pessoa assim, vai entender essa pessoa, vai conversar com ela, vai dialogar com ela. E literalmente esse líder vai fazer questão de sim, falar, poxa, olha que orgulho que eu tenho no meu time, olha só que maravilha. E detalhe, tá? Quando o liderado percebe que a liderança dele está percebendo está valorizando, né, essa iniciativa, está valorizando isso retroalimenta a motivação desse liderado, ele vai querer participar mais, ele vai querer dar mais ideias. É óbvio, claro, né, que se você perceber, esse papo é um papo maduro, né? De repente você fala, ó, vamos fazer o seguinte, vamos aproveitar essa ideia sua aqui ou ali, o que você acha? E vai ouvir a pessoa e ele vai dizer. Agora, o chefe, não.
O chefe ele se incomoda quando um liderado dele começa a receber elogios, por exemplo, dos clientes, do mercado, ele fala: "Ih, fulano tá querendo aparecer. Ih, fulano". Ele começa a tolir. Perceba uma coisa, ele nesse exato momento, essa liderança está fazendo o papel, pensando e agindo assim, como o teu melhor concorrente, como alguém que está matando o teu negócio, está matando o teu time, está matando as ideias que está vindo de alguém que é pro bem do negócio. Então, toma cuidado, liderança, para que você não comece a tolir nesse exato momento aquelas pessoas que estão dando ideias, aquelas pessoas que estão assim, às vezes o cara, ele dá a milha a mais dele, ele fica às vezes pensando como é que ele pode fazer isso, de repente quando ele vem empolgado, ele vem conversando, e tem chefe que nessa hora fala assim: não, calma, vamos fazer o seguinte, vamos esperar. Talvez isso não é o momento agora, mas eu sei que tem ideias que talvez não vão ser o momento agora. Até a forma com que você vai dar esse recado vai fazer com que essa pessoa queira ou não dar mais ideias à frente, ter mais insights para o negócio, entende? O líder adora, o líder gosta quando ele vê o pessoal engajado, ele vê as pessoas participativas. O chefe, infelizmente, muitos deles estão perdendo excelentes liderados no time e o pior de tudo, esse é o alerta. Quando as pessoas começam a falar: pô, tentei uma vez, tentei sugerir, tentei isso aqui, o fulano não ouve, ele fala que, sabe, que quem manda é ele, sabe aquele negócio meio tipo imposto, sabe, aqui a ideia que prevalece é a minha. Esses chefes tendem a ficar no tempo sozinhos. O que é isso? As pessoas começam a ir embora, falam: o quê? Eu vou ficar do lado desse cara? Primeiro que ele está comprometendo o resultado todo. Primeiro que ele não acha uma solução, ele não tem uma solução, e quando tem, ela é imposta goela abaixo em nós, ou seja, nós temos que engolir tudo. A gente vai dar uma ideia, tudo que a gente quer sugerir, a única frase que a gente ouve da boca dele é: tá querendo aparecer, tá querendo, sabe? Então assim, esse controle emocional tá faltando às vezes na pessoa de reconhecer, de perceber no outro o valor dele, né? E detalhe, o líder, quando ele percebe que o time dele está imbuído desse mesmo propósito e está trazendo ideias, ele vai estimulando, e às vezes aquela pessoa mais tímida lá na tua equipe, que não dava ideia nenhuma, começa a perceber que você gosta tanto de ouvir ideias, você está estimulando aqui, olha, você tá conversando com o João está dando ideia, você fala: pô, João, que bacana isso aqui, você estimula. A Maria, por exemplo, que estava lá calada, falava pouco, às vezes não dava uma ideia, de repente ela fala: olha, eu estou pensando em fazer isso aqui, o que você acha? Você começa a estimular o time, o time fica todo, sabe, querendo, né, participar do negócio. E mais, imagine que você vai para uma reunião de diretoria com o teu liderado destaque. E aí alguém fala assim: ô fulano, me conta aí como é que o seu liderado faz. Ele falou assim: cara, eu vou preferir deixar ele falar. Eu tenho tanto orgulho dessa minha equipe, então eu vou preferir deixar ele falar. Então assim, o líder, ele reconhece, ele sabe que ele já está numa posição de destaque por ser líder. E quando ele vê alguém que está se destacando, ele estimula, ele incentiva, ele mostra para todo mundo, ele fala para o mercado: olha que orgulho do meu liderado. O chefe não. O chefe, infelizmente, em muitos casos, ele joga contra. Ele joga contra o próprio resultado. E aí ele começa a matar as ideias, ele começa a matar o negócio, porque as pessoas ficam desestimuladas a levar as ideias, a compartilhar o conhecimento que elas trazem de casa, que elas trazem da faculdade que elas fizeram, que elas trazem de um curso que elas fizeram aí extracurricular, entende? Então, quanto mais a gente começar a lembrar que ouvir faz parte, quanto mais a gente lembrar que entender que o outro tem uma ideia diferente da minha, muitas das vezes essa ideia diferente é que vai salvar a gente, essa ideia diferente é que vai fazer com que agregue mais valor para os clientes. Reconhecer isso é uma virtude maravilhosa de um bom líder, de uma boa líder. Legal? Um grande abraço, vamos que vamos, pois a venda não pode parar.